Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo e nesta videoaula eu vou apresentar para vocês os íons. Quando um átomo perde ou ganha um ou mais elétrons, ele se transforma num íon. Vocês já sabem que num átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas quando o átomo perde ou ganha um ou mais elétrons, o número de prótons passa a ser diferente do número de elétrons. Ou seja, o número de partículas que possuem cargas elétricas positivas passa a ser diferente do número de partículas que possuem cargas elétricas negativas. Isso significa que um íon é formado quando um átomo deixa de ser eletricamente neutro, e nesta espécie química, o número de prótons é diferente do número de elétrons. O íon pode ser um cátion ou um ânion. Nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês os conceitos de cátion e de ânion. Vamos que vamos! Vamos lá, galera! Vamos estudar primeiro o cátion. Quando um átomo perde um ou mais elétrons, ele se transforma num cátion. A gente sabe que um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Com a perda de um ou mais elétrons, o número de prótons passa a ser maior do que o número de elétrons. Como a carga elétrica de um próton é positiva, neste caso, como há um excesso de um ou mais prótons, o cátion tem carga elétrica positiva. Vamos aos exemplos. Aqui está a representação utilizada para o cátion sódio. Este sinal positivo no canto superior direito do símbolo significa que esta espécie química possui um próton a mais do que elétrons. É o que a gente chama de cátion monovalente do sódio. Mono significa perdeu um elétron. Vocês vão entender melhor mais para frente o termo valente quando eu falar sobre camada de valência. O número atômico do sódio é igual a 11. Isso significa que esta espécie química possui 11 prótons. E como ela possui um elétron a menos do que o número de prótons, o seu número de elétrons é igual a 10. Se não houvesse esta carga positiva, esta espécie seria um átomo, e num átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, se esta fosse a representação de um átomo, o número de elétrons também seria igual a 11. Observe o seguinte, esta espécie química possui 11 prótons, 11 cargas elétricas positivas, e possui 10 elétrons, 10 cargas elétricas negativas. Somando mais 11 com menos 10, o resultado é mais 1. Isso significa que há um excesso de uma carga elétrica positiva. E esta carga elétrica em excesso é indicada pelo sinal positivo. O valor 1 da carga pode ser omitido. Aqui está outro exemplo, é o cátion cálcio. Esta carga 2+, significa que esta espécie química possui 2 prótons a mais do que elétrons. O átomo de cálcio perdeu 2 elétrons e se transformou no cátion cálcio. Trata-se do cátion bivalente do cálcio. Bi é o prefixo utilizado para 2. Como o cálcio possui número atômico 20, esta espécie química possui 20 prótons. E como ela possui 2 elétrons a menos do que o número de prótons, o seu número de elétrons é igual a 18. Vamos somar 20 cargas positivas com 18 cargas negativas. Mais 20 menos 18 é igual a mais 2. Esta carga elétrica está indicada aqui, olha, 2 mais. A recomendação é que se coloque o valor da carga antes do sinal, para não confundir com a matemática e achar que o sinal positivo pode ser omitido. Ele não pode ser omitido. O sinal positivo indica a perda de elétron. Neste caso, houve a perda de 2 elétrons. E aqui está o terceiro exemplo, é o cátion do alumínio.
cuja carga é igual a 3+. Isso indica que esta espécie química possui 3 prótons a mais do que elétrons. O átomo de alumínio perdeu 3 elétrons. É o cátion trivalente do alumínio. O prefixo tri significa 3. Como o átomo de alumínio tem número atômico 13, esta espécie química possui 13 prótons. E como ela possui 3 elétrons a menos que o número de prótons, o seu número de elétrons é igual a 10. O cátion alumínio possui 13 cargas elétricas positivas e 10 cargas elétricas negativas. Somando mais 13 com menos 10, o resultado é igual a mais 3. Beleza? Segundo tipo de íon é o ânion. Quando um átomo ganha um ou mais elétrons, ele se transforma num ânion. Como eu falei anteriormente, num átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons. O ganho de um ou mais elétrons faz com que no ânion o número de elétrons seja maior do que o número de prótons. E como um elétron tem carga elétrica negativa, o excesso de um ou mais elétrons faz com que o ânion tenha carga elétrica negativa. Vamos aos exemplos? Aqui está a representação do ânion formado a partir do átomo de cloro. Observe este sinal negativo, -1. O valor 1 não precisa ser colocado. Isso significa que esta espécie química possui um elétron a mais do que o número de prótons. Houve um ganho de um elétron. É o ânion monovalente do cloro. Como o número atômico do cloro é igual a 17, esta espécie química possui 17 prótons. E como ela ganhou um elétron, o seu número de elétrons é igual a 18. Vamos somar? 17 cargas positivas mais 18 cargas negativas é igual a -1. Esta carga em excesso está indicada no canto superior direito do símbolo do cloro. Da mesma forma, o ânion bivalente do oxigênio. Olha aqui a carga 2-. Esta carga indica que esta espécie química tem 2 elétrons a mais do que o número de prótons, pois houve um ganho de 2 elétrons. Como o número atômico do oxigênio é igual a 8, esta espécie química possui 8 prótons. E como ela ganhou 2 elétrons, ela tem 2 elétrons a mais do que o número de prótons, o seu número de elétrons é igual a 10. Mais 8 com menos 10 é igual a -2. Aqui está a indicação da carga elétrica do ânion. O valor numérico deve ser colocado na frente da carga negativa. E por último, o ânion trivalente do nitrogênio. A carga 3- indica que esta espécie química tem 3 elétrons a mais do que o número de prótons. Como o número atômico do nitrogênio é igual a 7, ele possui 7 prótons. E o número de elétrons é 10, pois ele possui 3 elétrons a mais do que o número de prótons. Fazendo o cálculo, mais 7 com menos 10, o resultado é -3. Aqui está a indicação das 3 cargas elétricas negativas em excesso. Então não esqueçam, num cátion, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. E num ânion, o número de prótons é menor do que o número de elétrons. O cátion é a espécie química de carga elétrica positiva. E o ânion é a espécie química de carga elétrica negativa. Beleza? Tranquilex? Show! Muito bem! Galera, para finalizar a videoaula, eu vou apresentar para vocês o conceito de espécies químicas isoeletrônicas. Olha que nome bonitinho! Espécies químicas isoeletrônicas são átomos e ou íons que possuem o mesmo número de elétrons. Então, olha aqui os exemplos. Aqui está o cátion do sódio. Ele possui carga elétrica 1+. Esta aqui é a representação de um átomo. Observe que não há nenhuma carga elétrica à direita do símbolo. E aqui está o ânion do oxigênio.
a sua carga elétrica é igual a 2-. O sódio tem número atômico 11, logo ele possui 11 prótons. Este sinal indica que há um elétron a menos do que o número de prótons. Logo, o cátion do sódio possui 10 elétrons. Como o átomo de neônio é eletricamente neutro e o seu número atômico é igual a 10, ele possui 10 prótons e 10 elétrons. E aqui está o ânion do oxigênio. Como o número atômico do oxigênio é igual a 8, esta espécie química possui 8 prótons. A carga elétrica 2- indica o ganho de 2 elétrons, ou seja, esta espécie química possui 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Logo, o seu número de elétrons é igual a 10. Observe que todas estas espécies químicas possuem o mesmo número de elétrons. Logo, elas são isoeletrônicas. Beleza? Muito bem! Que legal! Que maravilha! Por favor, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Com a sua inscrição e assistindo às minhas videoaulas, você pode aprender cada vez mais e contribuir bastante com o crescimento do meu canal. Então é isso aí, já estou indo. Até a próxima videoaula. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau. Fui!